Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, a gente ouve as pessoas falando: Jesus está voltando, o Senhor está voltando. E muita gente não liga, muita gente não acredita, muita gente não se importa. As pessoas querem sinais marcantes, significativos, que isso está acontecendo. O problema é que quando acontecer esse sinal, aí já será tarde demais. Hoje nós vamos falar sobre a vinda do Senhor. O texto está em Mateus 24, de 1 a 5, 21, 25 e 31. A palavra de Deus diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos e em particular lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas e qual o sinal que haverá da tua vinda e da consumação do século. Ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Porque haverá grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de vir. Vede que vos tenho predito, o tenho prevenido. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiam, ou ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com estridentes trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Esse texto, querido, mostra uma situação terrível para o povo da terra. Esse texto mostra, com alguns detalhes, o que acontecerá com o planeta e com os céus na vinda do Senhor. Nesses dias não haverá quem possa nos socorrer, porque todos estarão com muito medo também. Infelizmente, nem todos esses detalhes escritos no texto são suficientes para mostrar o desespero, a agonia e o terror que será nessa hora. Esses detalhes escritos no texto não são suficientes para mostrar o caos, a destruição e a agonia que passará a terra nesse momento. Todos veem pela televisão o desespero, a destruição e a morte que são causados por ondas gigantes, por desabamentos, no nosso país ou nos países vizinhos. Todos veem a dor e a impotência das pessoas em relação a essas catástrofes. A palavra de Deus diz, no versículo 21, porque haverá grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Mas, queridos, eu sei que no momento que nós estamos passando, nós estamos sofrendo. Mas ainda não é isso que estamos vendo, como está escrito no texto. O que nós estamos vendo é uma coisa pequena em relação à vinda do Senhor.
Não é nada comparado a uma estrela caindo no mar ou na terra. Imagine todas as estrelas do céu caindo. Imagine cometas, asteroides, luas e planetas sendo abalados. Imagine o Sol, que é centenas de vezes maior do que a Terra, sendo bloqueado, saindo da sua órbita ou se chocando com a Terra. Eu cito como exemplo o Sol porque todos conhecem, mas existem milhares de planetas maiores do que o Sol no nosso sistema planetário. O tsunami, que matou mais de 15 mil pessoas no Japão, vai ser considerado uma onda para surfista. O versículo 29 diz: o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Como os amados podem ver, quando o homem, olhando para o espaço, estudando as estrelas, o sol e a lua, e tentava entender por que a lua brilhava, Jesus já sabia e informava que quando o sol escurecesse, a lua não teria mais brilho. Já entendia de astronomia, porque quem fez tudo isso foi ele, ou foi feito através dele. Tem coisas enormes e poderosas lá em cima que a gente aqui embaixo nem sabe que existe. Se as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados, imagine o que vai acontecer com a nossa pequena terra. Ainda por misericórdia, Deus abreviará esses dias por causa dos escolhidos. Mas os escolhidos precisam firmar sua posição em Cristo e ficarem atentos, porque mesmo nessa agonia, nessa destruição, aparecerá malucos, palhaços enganadores para tumultuar ainda mais os nossos pensamentos. Nessa hora em que todos nós estaremos desorientados, vulneráveis, aparecerá gente se comportando com autoridade, dizendo: eu sou Jesus Cristo, sigam-me. Ou quem quiser se salvar, que siga-me. Ou eu vi Jesus, ele está ali. Ou eu fui escolhido para separar os que são de Cristo. Querido, loucuras e loucos aparecerão aos montes, mas Jesus diz: não acrediteis. Não acrediteis nos que gritam para segui-los, porque Jesus virá nos buscar. Muitas pessoas, sabendo-se perdidos, muitos gritarão para ficarem rodeados de pessoas, porque nesse momento confirmarão em seus corações que Deus existe e que Jesus está voltando, mas que não os levará para morar com ele. Então, desesperados, muitos vão tentar de tudo para chamar atenção. E todos podem perceber que nesse momento passaremos por uma prova de fogo na nossa fé. Isso quem obedeceu a Cristo, porque quem não obedeceu vai passar somente pelo fogo. Desculpe o trocadilho, mas estamos aqui para falar a verdade. Eu podia ser bonzinho com você e comigo, mas estaria mentindo. Se eu não também obedecer a Deus, serei outro carvão queimado até as cinzas. A palavra de Deus diz que não precisa ir até Cristo. Ele virá nos buscar se nós somos os seus servos. Ele virá nos buscar porque foi isso que ele prometeu quando subiu aos céus. O versículo 28 diz assim: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Se nós não somos em vida servos de Deus, nós seremos esses abutres. Se nós não somos em vida discípulos de Cristo, nós seremos os cadáveres. Qualquer uma das duas opções não é nada bom, porque nós seremos tragados pela morte eterna. Porque não poderá reverter o julgamento que já aconteceu com o findar da nossa vida, porque Cristo apontando no horizonte é o fim de todas as nossas vidas. Não poderemos mudar a sentença que já existe
com o fechar do livro da nossa vida. Queridos, Cristo surgindo no céu, acabou-se. Se tem abutres, haverá muita carne morta e muito sangue no chão. Os abutres vão esvoaçar sobre todo aquele que morrer sem Deus. Muitas, mas muitas pessoas mesmo, acham que no momento crucial, no momento terrível, se gritarem por Jesus, Senhor, salva-me, poderá mudar a situação de perdido para salvo. O problema, querido, é que milhões, bilhões, trilhões de pessoas estarão gritando e Jesus não ouviria o seu clamor. Não no meio de tanta gente gritando. Outra coisa, porque Jesus mudaria a sua palavra para salvar aquele que não acreditou em salvação? A palavra de Deus, querido, vai se cumprir. Ela nunca mudou com milhares de anos e não vai mudar nessa hora. Os profetas falaram inúmeras vezes sobre céu e inferno, salvação e perdição. Eles falaram sobre amor e justiça. Foram mortos e desprezados. Até mesmo Cristo, quando apareceu pela primeira vez, falando sobre inferno, sobre amor, sobre Deus e justiça, as pessoas disseram, não é nada demais, é apenas o filho do carpinteiro. Podemos matá-lo e calar a sua boca. Ninguém nunca conseguiu e nem conseguirá calar a boca de Jesus, porque nós somos a boca de Cristo. E a sua voz continua soando através dos séculos e séculos pela boca dos filhos de Deus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém virá ao Pai se não for por mim. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E mais palavras do Senhor Jesus estarão soando em toda a terra. Bem-aventurado aquele que guardar em seu coração. O versículo 30 do texto inicial diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Agora ele virá cercado de anjos sobre as nuvens, com uma majestade nunca vista no universo. O poder de Deus estará em suas mãos. Como ele nos encontrará? O que será daqueles que não acreditaram em Cristo? Se nós não obedecemos a Cristo, o que vamos dizer para justificar os nossos procedimentos? Porque nem assim mesmo, no meio de tanta gritaria, de tanto terror, ele não vai nos escutar. Se nós não trabalhamos para sermos escolhidos de Deus, o que vamos dizer a Jesus para mudar a situação? Me perdoa, Jesus? Não. Ele não vai poder nos ouvir porque toda a terra estará gritando. É uma situação de julgamento. É uma situação irreversível. É uma situação que não se pode mudar. Todos os povos da terra se lamentarão. Vai ser um clamor tão intenso, uma lamentação tão grande, que nem a nossa voz, nem a voz de ninguém será ouvida. Vai ter gente que vai enfiar o joelho no chão querendo aprender a orar naquele momento. Mas não adianta. Anjos com estridentes trombetas reunindo os seus escolhidos. No Evangelho de João 5, 25 a 29, Jesus diz, em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é Filho de Deus. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo, isso é, para serem condenados. E nós, queridos,
onde nós estaremos? Onde nós acordaremos depois de fechar os nossos olhos? Para onde seremos levados quando formos acordados mais uma vez para a existência? O que nós estamos fazendo para a ressurreição da nossa vida? Se Jesus viesse agora nesse momento, você, eu, estaríamos salvos? Se nós perdêssemos o fôlego da nossa vida hoje à noite, estaria tudo bem com Deus? Qual o sinal que nós estamos esperando? O sinal da vinda de Jesus? Já será tarde demais. Não queremos viver com medo nem morrer com pavor. Queremos viver e morrer preparados para o dia do Senhor. Quando será esse dia? 1 Tessalonicenses 5:1-3. O apóstolo Paulo diz: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar luz, e de modo nenhum escaparão. O ladrão avisa que vem roubar? Não. O ladrão avisa que vem chegando? Não. É somente uma comparação. Assim será o dia do Senhor. Ninguém será avisado. E Deus simplesmente vai dizer a Cristo: é agora. Desce e vai buscar os meus. De repente virá a destruição, de modo algum escaparão. Está escrito. Meus amados, aqui eu não estou falando de Deus misericordioso. Não. Eu estou falando sobre a vinda do Senhor. Nesse dia, a misericórdia de Deus que esperou tanto tempo, que dizia que nos perdoava, que nos chamava, que mostrava a salvação, vai dar lugar à justiça de Deus. E Deus é justo. E Deus será justo. E na justiça de Deus, para que ele não minta jamais, os servos de Deus irão para o céu. Mas os incrédulos, os feiticeiros impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a injustiça irão para o inferno. Palavras de Deus em Apocalipse 22:15. E agora, queridos, o que nós vamos fazer? Só existe uma saída. Só existe uma alternativa. Vamos amar a Deus. Vamos obedecer a Deus. Porque se o sol escurecer, se a lua não der mais claridade e as estrelas do céu caírem do firmamento, o dia do Senhor chegou e que ele nos encontre justificados. Esse dia não deve nos surpreender, nem deve nos amedrontar, porque além de estarmos esperando por ele, estamos clamando para que esse dia aconteça. Somente assim justificaria a nossa existência aqui na terra. Quando o sinal de Cristo aparecer no céu, só haverá uma coisa que poderá nos tranquilizar e nos encher de alegria. Se nós soubermos que em nossos corações, pela nossa vivência, pela nossa obediência, nós somos os escolhidos de Deus. A gente vai bater no peito, não para se lamentar, mas para dizer: louvado seja o Senhor. Ele veio nos buscar. Maranata, vem, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?